Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live das primícias. Estamos aí no quinto dia, quinta live e está sendo bem bacana compartilhar com vocês tudo que nós temos aprendido ao longo desses anos. E a Bíblia fala que Deus dá semente àquele que semeia. Então acredito que nós precisamos compartilhar uns com os outros o conhecimento, compartilhar uns com os outros aquilo que a gente tem aprendido com a experiência da vida, porque eu tenho certeza que isso facilita demais o caminho e é assim que a gente cresceu como comunidade, com compartilhar, com essa comunidade realmente fez com que a gente pudesse nos tornar uma sociedade como somos hoje. E aí, Jackson, bom dia, que Deus abençoe sua vida. Hoje, galera, a gente vai falar a respeito aí das pessoas que têm sucesso, que já alcançaram um patamar financeiro, que têm uma vida de rico, de milionário. O que que essas pessoas fizeram? Será que foi sorte? Hoje estou com um pouquinho mais de sono do que o normal. Mas será que foi sorte o que essas pessoas fizeram? Será que elas se tornaram ricas porque são herdeiras de uma herança milionária? Ou será que deram sorte? É o que nós costumamos falar quando olhamos para essas pessoas, que o patamar que elas alcançaram só é possível alcançar por sorte, não é por mérito. O que que eu vou te pedir aí antes de nós iniciarmos o assunto? Se você puder, aí no seu Instagram, lá na parte de baixo, você vai ver que tem um aviãozinho. Esse aviãozinho aí é o aviãozinho do transbordo, da bênção. Então, se você puder, clica nesse aviãozinho e encaminha para os teus amigos aí, para as pessoas que precisam ver essa live, que isso ajuda bastante a gente a propagar a mensagem para alcançar mais pessoas. Então, se você puder fazer isso, será muito bom para nós, tá? Deixa eu terminar de enviar aqui para o povo. Vamos lá. Legal, bacana. E aí, gente, a gente costuma criar como resultado disso o que nós chamamos de crenças. E eu li uma vez um livro chamado do Thiago Brunet, fala sobre o dinheiro, que o dinheiro ele é emocional. Deixa eu ver aqui o nome do livro, se é isso. Dinheiro emocional, Thiago Brunet. Dinheiro emocional. É isso mesmo, dinheiro é emocional, é do Thiago Brunet. E, gente, quando eu li esse livro, eu achei bem interessante, porque eu vi que em muitos aspectos a gente acaba tomando decisões por conta de alguma vivência anterior. Então, por exemplo, se você lá na tua infância passou por alguma dificuldade, você teve escassez de comida, passou por momentos que você não conseguia se alimentar direito, seus pais passaram por um momento de dificuldade, isso cria na sua cabeça um registro. Você começa a se lembrar quando você ganha dinheiro, coisa automática, você não tem a consciência de que está pensando nisso, mas você é levado naturalmente pelas suas experiências a fazer isso, é uma programação. É como se tivesse instalado na tua cabeça um programa que te faz agir daquela forma todas as vezes que você vê dinheiro. Então isso é uma crença que está relacionada sempre com o teu passado, com a forma que você foi criado. E aí o que acontece? A gente vê que o dinheiro é emocional porque se você tem um registro desse na tua família, na tua casa, de que você passou por necessidade, passou por momentos de escassez, é muito provável que quando você começar a ganhar dinheiro,
começar a trabalhar. A tendência vai ser com que você, ao ir ao supermercado, você não compre aquilo que é necessário, mas você vai se preocupar em comprar aquilo que é além do necessário, porque na tua cabeça tem uma programação, tem uma experiência guardada de que se a comida for pouca em casa, logo você está passando por dificuldade. Como você não quer viver mais aquela questão que você viveu lá no passado, você então compra demasiadamente o que você precisaria para sua casa. Então, um outro exemplo, uma pessoa que lá atrás não teve condições, por exemplo, de ter um carro, né? E aí, quando ela ganha dinheiro, ela automaticamente quer ter um a qualquer custo, para poder suprir uma crença que ela criou lá atrás, de repente, de acreditar que pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm carro. Então a gente vai ver que a grande maioria das questões que nos impedem de prosperar são questões relacionadas à crença, a forma como o nosso cérebro está formatado, como que ele foi treinado. E eu percebi ao longo desses anos de estudos que a mente das pessoas que prosperaram, que conseguiram vencer, que se tornaram realmente milionárias, ricas, que têm abundância, que o dinheiro não é mais um problema. Eu escutei essa frase do nosso ex-ministro da ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele é uma referência para mim, tanto intelectual, o cara é um estudioso assim, fora da curva, ele já é um senhor de idade e ainda é um cara muito ativo, é um cara que trabalha muito, é um cara que contribui muito, é um cara que construiu diversas empresas, é um cara que, assim, fora da curva, eu admiro demais o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, uma vez, ele estava aí compartilhando como que o que é para ele independência financeira. Esse é um assunto que a gente sempre acha na internet aí, né? Cumprimentar a Vanessa, que entrou aí, o Pro Health Academia, Deus abençoe sua vida, o Charles Rocha, nosso parceiro aí, está sempre aqui com a gente, que Deus abençoe a vida de vocês. E hoje a gente está falando aqui sobre mentalidade, de sair da corrida dos ratos. O Charles já teve essa conversa comigo. Mas olha que legal, gente. Quando a gente vai ver a questão do dinheiro, né, nós vamos ver que essas pessoas mais prósperas, ela tem uma formatação, ela tem uma forma de pensar sobre o dinheiro. E quando nós vamos analisar o que elas fazem, nós conseguimos encontrar e até mesmo replicar qual é o padrão que elas estão estabelecidas, tá? Qual é o modelo mental que elas criaram. Então, gente, não é algo aleatório, não é algo que a gente poderia falar assim, olha, essas pessoas ficaram ricas porque deram sorte. Não, não é isso. E o Paulo Guedes, ele falou sobre independência financeira e falou que é a fase que você deseja comprar algo e você não tem mais impeditivos. Não tem mais nada que te impeça de comprar. Entendeu? Então, ele falou que no momento, na vida dele, o dinheiro não é mais um problema. Ele não tem mais esse problema. Então, qualquer coisa que ele queira comprar, que ele queira conquistar, é lógico, né? Lucas, ele quer comprar uma ilha deserta. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que dentre as necessidades que ele tem, dentre os desejos que ele tinha, ele já realizou tudo. Isso não é mais um problema para ele. Então, ele atingiu um nível de independência financeira. Esse conceito eu achei bem legal. E também o outro conceito do Thiago Nigro, que ele fala a respeito da independência financeira também. Aí ele fala que a independência financeira é, se eu parar de trabalhar hoje, por quanto tempo eu ainda consigo me sustentar com o dinheiro que eu tenho? Tá? Então o Thiago Nigro fala que isso também é independência financeira. Porque o que os grandes investidores, os grandes empresários, eles fazem, gente? Os grandes empresários e grandes pessoas aí que chegaram no milhão, elas sempre estão pensando em criar uma renda passiva. Tá? Eu vou te explicar aqui hoje a diferença de renda ativa e renda passiva. A renda passiva
é aquela renda que você não está trabalhando, você não tem que estar lá trabalhando, você não tem que colocar as suas mãos no negócio. E o negócio ou o investimento está gerando recursos para você. É aquela famosa fala que nós costumamos dizer que é fazer o dinheiro trabalhar para nós, né? Então, é isso que os milionários fazem. Eles encontram maneiras de automatizar a geração de riqueza, ok? Então, existem aí algumas formas de nós fazermos isso. Eu queria primeiro, antes de entrar nas formas, eu gostaria de falar para vocês sobre 4 tipos de pessoas que existem, tá? Primeiro, são as pessoas que são poupadores, ok? Existem pessoas que conseguem trabalhar, com o trabalho elas têm uma vida abaixo daquilo que elas ganham e elas conseguem todos os meses poupar dinheiro. E geralmente coloca esse dinheiro na poupança ou coloca esse dinheiro no investimento de renda fixa. Então essas pessoas são os poupadores. Qual é o problema dos poupadores? Se você não tiver uma renda, um, um dinheiro mensal que seja alto, você nunca vai enriquecer poupando. Não é possível fazer isso, tá? Você no máximo vai ter uma vida ok, confortável, meramente tranquila, ok? Não vai ser uma vida que todos os sonhos vão ser alcançados, como eu falei do Paulo Guedes, que você vai desejar fazer algo e vai conseguir fazer porque você tem grana para fazer isso. Vai ser uma vida simplesmente de segurança, porque você tem um dinheirinho guardado, esse dinheirinho supre as suas necessidades, mantém o teu nível de vida. Essa é a palavra. Mantém você no nível de vida que você já tem hoje. Não vai fazer com que você se torne um milionário. Não vai fazer com que você se torne um bilionário. Poupador não faz isso, tá? Aí tem a segunda pessoa, que é o faccioso, que é a pessoa que sempre está criando conflitos. É uma pessoa que não se importa em construir algo para o futuro. Ela está sempre criando confusão, ela está sempre ali envolvida com alguma questão e não quer saber de nada. Ela quer realmente dividir tudo que ela tem, ela quer realmente se dividir na sociedade, ela não quer estar com ninguém, ela é uma pessoa que não ajuda ninguém, é uma pessoa que só está ali para trazer problema. Existe esse tipo de pessoa também. Esse tipo de pessoa certamente não prospera. Porque, como nós estamos em uma sociedade, para que você possa prosperar, você tem que estar junto com as pessoas e não dividir as pessoas. Então, pessoas que não agregam, pessoas que não conseguem, de alguma forma, contribuir para esse mundo e só causa divisão, essa pessoa também não prospera, ok? A terceira pessoa é a pessoa que, que é exponencial, uma pessoa que multiplica, uma pessoa que cresce, ok? E essa pessoa que cresce, eu vou deixar ela por último, para que você possa já anotar o que essas pessoas fazem. E tem a quarta pessoa, que é a pessoa que ela sempre subtrai. Aquela pessoa que vive além da capacidade da vida dela. Então, se ela ganha 5 mil reais, ela vai gastar 6 mil reais. E vira sempre aquela bola de neve. Todos os meses, a fatura do cartão come o dinheiro todo. E aí ela fica dura novamente. E é por esse conceito, por essa pessoa, que se criou o termo corrida dos ratos. E quem criou esse termo foi o Robert Kiyosaki, é o cara que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, é um best-seller já há muitos anos, que ensina sobre as finanças pessoais, como é que você pode fazer gestão das finanças pessoais. E aí nesse livro, ele fala do ciclo que a maioria das pessoas estão envolvidas. Qual que é esse ciclo, Lucas? O ciclo de que quando você ganha o teu salário, é o dia 1, ok?
Aí, passa um tempinho, às vezes 4, 5 dias, você já pagou todas as contas. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar duro. Aí você fica esperando chegar o dia 20 para que você receba o vale da tua empresa, para você pagar algumas outras continhas e dar uma curtida. E aí fica esperando novamente o dia 1º para que você possa receber o seu salário novamente. E aí isso aí é uma corrida, é um ciclo que você não consegue sair dele, porque você sempre está ganhando seu dinheiro, gasta tudo, espera novamente um dinheiro que entre para poder gastar de novo e se fica nesse ciclo a vida inteira. A maioria dos brasileiros ficam nessa condição durante toda a sua vida, não conseguem sair dessa condição. E aí, qual é o segredo dos milionários? Os milionários estão sempre multiplicando, gente. São aquele terceiro tipo de pessoa que eu comecei a falar e não concluí. Essas pessoas estão sempre multiplicando o que têm. Eles estão sempre preocupados em fazer com que o dinheiro deles possa crescer inclusive sem o trabalho deles. Olha que incrível. Então, quando eu comecei a estudar sobre finanças pessoais, sobre como investir o dinheiro, como fazer com que o seu dinheiro cresça, gente, eu comecei a perceber que ser rico não é uma questão de sorte, não é uma questão que é só de herança, que você tem. Não, gente, não é isso. Para você ter uma vida próspera, abençoada, uma vida que você consiga realizar os seus sonhos, que você consiga alcançar os seus objetivos, você precisa ser um multiplicador. Você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Tem um lema muito interessante que eu gosto de usar. O dinheiro, ele é um escravo, gente. O dinheiro, ele precisa ser um escravo. E como é que um escravo trabalhava antigamente? Primeiro, o escravo tem que fazer o que a gente quer. Eu domino o dinheiro. A Bíblia diz que o princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. São pessoas que amam mais o dinheiro do que ele deveria. Não é para amar o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é um recurso. O dinheiro é só algo que faz com que a gente realize alguma coisa, com que a gente transforme, com que a gente cresça, com que a gente utilize ele como uma ferramenta. Ele não é o princípio da nossa vida. E não pode ser. E no dia que for, ele vai se tornar um Deus para você. E automaticamente a sua vida vai se tornar uma vida meramente ruim. Uma vida que ninguém quer estar perto de você, porque embora tenha muito dinheiro, você é uma pessoa miserável. Existem muitos ricos que têm uma mente miserável, por incrível que pareça, porque tem amor ao dinheiro, não utiliza o dinheiro como uma ferramenta. E aí, as pessoas que são prósperas, elas sempre estão pensando em multiplicar. E o dinheiro se torna um escravo. Tem valor? Tem. Mas, por exemplo, se o dinheiro vai sair do bolso dessa pessoa, o que ela pergunta para o dinheiro? Se ele é um escravo. Queria que você anotasse isso daí para você perguntar para o dinheiro toda vez que ele for sair do seu bolso. Você vai falar assim: ô dinheiro, é o seguinte, você vai sair? A primeira pergunta que eu vou te fazer é: você vai voltar? Anota aí. Você vai voltar para o meu bolso? Que quando a gente vai estudar finanças, por exemplo, empresariais, existe um indicador que a gente calcula chamado break-even point, ok? Que é o tempo em que esse dinheiro vai, pelo menos, voltar para o bolso. É o ponto de equilíbrio. Tá? É o payback. É quando você investe, na verdade, o payback começa a partir do ponto de equilíbrio, tá? Mas quanto tempo esse dinheiro vai voltar para minha mão? Tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender isso e perguntar para o dinheiro: você está saindo, mas você vai voltar? Segundo, nós temos que perguntar para o dinheiro se ele é o escravo. Ok, você vai sair e vai voltar, mas vai voltar quando? Não é a primeira coisa que quem já mexeu com investimento aqui pergunta. Eu vou colocar aqui R$ 100 nessa conta, mas vai voltar quando isso para o meu bolso? Quando eu posso retirar esse dinheiro? Tá? Isso é algo importantíssimo, porque tem muito investimento que a gente faz que demora muito tempo para voltar. E aí a gente tem que perguntar: será que vale a pena esperar todo esse tempo? Qual vai ser
o retorno que eu vou ter? Nós temos que fazer essas perguntas, ok? Terceiro, se o dinheiro vai voltar, se nós já sabemos o tempo que ele vai voltar, nós temos que perguntar também com quantos outros escravos esse dinheiro vai voltar. Porque não faz sentido você perder a produtividade de um escravo para você emprestar ele para outro lugar e ele, quando voltar, não vir com mais 2 ou 3 ou 4 diferentes. Ele precisa multiplicar, ele precisa crescer, porque senão não valeu a pena, eu perdi dinheiro. Você entende? Existe algo chamado custo-oportunidade. Você já ouviu esse termo? Quem está online aí, escreve aí. Eu já ouvi ou eu não ouvi esse termo. Custo-oportunidade. Em inglês, eles usam como trade-off. Se vocês viram aí, dá uma comentada aí, só para eu saber como é que vocês estão sobre esse termo. E o que acontece sobre custo-oportunidade e ou trade-off? Vocês concordam que quando vocês investem, por exemplo, agora, vamos pensar no investimento de tempo de vocês. Vocês estão aqui vendo esse vídeo e ouvindo essa live. Esse investimento que vocês estão fazendo, esse tempo que vocês estão investindo aqui, vocês não podem pegar esse tempo e investir em outro lugar. Não é possível fazer isso. Esse tempo que vocês estão investindo aqui, ficou aqui. É o custo-oportunidade. Você não consegue pegar um mesmo tempo agora e investir em uma outra coisa. Por exemplo, assistir 2 lives e participar dessas 2 lives. Você não consegue fazer isso. Então, todos os dias você tem que tomar escolhas que vão resultar nesses custos-oportunidade. Quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro que você escolhe investir em um ativo, em alguma coisa da bolsa ou colocar na poupança, esse mesmo dinheiro você não pode colocar em outro lugar. Então, pensando como escravo, você está perdendo produtividade. Imagina se você lá depende do teu escravo para fazer a produção lá da tua empresa. Para você poder ali, sei lá, fazer a colheita. Vamos pensar lá nos tempos antigos. Vamos fazer a colheita da minha safra. Se você empresta esse escravo, você não consegue produzir da mesma forma que você produziria se ele estivesse aqui. Então tem que valer a pena esse empréstimo. Ele tem que te trazer algum retorno, tem que multiplicar. Porque às vezes você perde um tempo aqui, mas lá na frente você se torna exponencial, multiplicador, porque aquele escravo que trabalhava e gerava X% de rentabilidade, agora ele vai ter 2 escravos. Então você tem uma multiplicação de 2 aqui. Então esses escravos vão fazer com que você enriqueça, com que você prospere. Tá? E aí, se você fizer essas 4 perguntas para o dinheiro, você nunca mais fica pobre. Tá? Outra questão muito interessante. Como é que a gente sai da corrida dos ratos? Muito simples. Existe um outro livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Quem já leu esse livro, sinaliza aí. Dá um eu aí no comentário. Esse livro fala que o primeiro princípio é que a gente tem que se pagar primeiro. Já parou para pensar que na maioria das vezes a gente paga todo mundo, mas a gente não consegue pagar a si mesmo? Em que sentido, Lucas? Por exemplo, você ganhou o seu salário, você pagou todas as suas contas e você não separou sequer R$ 100 para que você possa aproveitar daquilo que você conquistou. Olha que loucura isso. Tem pessoas que vivem assim, que ganham dinheiro, que trabalham, que se esforçam todos os dias, mas não conseguem guardar um pedacinho desse dinheiro para proveito próprio. É isso que acontece. E aí você instala na sua cabeça que um padrão de vivência que você não é merecedor do dinheiro que você ganha. Você não desfruta disso. E automaticamente você não vai estar criando uma mentalidade de prosperidade. Vai estar criando uma mentalidade de que você é um escravo. Porque o escravo que faz isso, o escravo que trabalha para pagar os outros, o custo dos outros. Agora, se você todos os meses, você reserva uma parte do que você ganha para desfrute, para você, você automaticamente está criando na sua cabeça uma crença de que você merece o salário que ganha. E eu não estou falando aqui para você
gerar consumo. Eu não estou falando aqui para você pegar esse dinheiro e torrar esse dinheiro, não. Existe também um percentual dentro do planejamento financeiro pessoal que você pode separar para viver a tua vida. Mas eu estou falando aqui de você investir um pedaço do seu dinheiro. Porque a única forma de você sair da corrida dos ratos é se você criar uma forma de renda passiva. E muitas pessoas hoje, depois da pandemia, elas estão muito mais propensas a indicar que você tenha mais de uma renda. Porque, gente, inclusive aconteceu com um amigo meu esse final de ano que passou. Ele faz aniversário agora sábado que vem. Na verdade, já fez aniversário, a comemoração vai ser sábado agora. E aí o que acontece, gente? Ele estava trabalhando e contando com o 13º salário dele. Estava contando com ele. E aí, quando chegou o dia de receber o 13º, a empresa simplesmente estava já apresentando alguns problemas de pagamento e não pagou para ele o 13º nem o salário do mês. E o que acontece, gente? Essa pessoa que tinha uma aparente segurança por estar empregada em uma CLT, ela ficou sem receber o 13º, sem receber o salário, sem receber o vale-refeição, sem receber o vale-alimentação e não tinha uma outra fonte de renda. Ele não tinha como sustentar esse período dele porque ele não tinha um outro emprego, ele não tinha uma renda passiva sendo ali alimentada para que ele pudesse sustentar a vida dele. Olha lá, ó. Mas ele tinha o fundo de reserva? Não tinha o fundo de reserva. Porque ele estava na corrida dos ratos. Entende? Aquele cara que ganha dinheiro, gasta tudo que tem, espera o pagamento, ganha dinheiro, gasta tudo que tem. Então a pessoa que está nesse ciclo não tem como criar um fundo de reserva. Então o que as pessoas hoje, a maioria dos investidores, a maioria das pessoas prósperas desse país que ensinam sobre finanças, eles falam que você precisa ter mais do que uma fonte de renda, tá? Olha que interessante. Eu estou tentando aqui me lembrar do texto bíblico que fala sobre a prosperidade aqui na Bíblia, tá? Você vai ver que esse conceito não é um conceito que foi inventado pelos homens prósperos. Não, está na Bíblia, tá? Deixa eu ler esse aqui, ó. Eclesiastes capítulo 11. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe a desgraça que poderá cair sobre a terra. Então ele está falando aqui de você ajudar as pessoas para que você possa ter sementes, plantar sementes, para que você possa colher lá no futuro. Aí vamos lá. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Ou seja, pessoas que ficam sempre esperando uma oportunidade certa para investir o seu dinheiro, eu não consigo investir porque isso, se ficar nessa condição, não vai plantar e também automaticamente não vai colher. Aí o versículo 5 do Eclesiastes 11. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre da mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, você está vendo aqui que a Bíblia está dizendo para você investir o seu dinheiro e não deixar suas mãos à toa. O que é um costume também que os ricos não têm? Eles não ficam à toa. Gente, algo que eu cortei da minha vida. Eu não tenho mais esse costume. Eu não perco tempo na frente de televisão. Eu não fico vendo jornal, eu não fico vendo novela. Eu implantei isso na minha vida. Porque é o que eu falei para vocês lá atrás, gente. Eu descobri que ser rico não é um negócio que é sorte e muito menos acaso e muito menos
somente as pessoas que têm herança que conseguem. Isso é uma falácia, é uma mentira. Porque eu vejo pessoas que tinham uma condição inferior do que eu tenho e que viraram milionários. Ah, Lucas, mas e idade? Idade também não. O dono do KFC começou com 60 anos. Ele não tinha uma vida próspera. E se tornou um cara multimilionário. Com empreendimento. Então não é algo impossível. O que nós precisamos fazer é entender como essas pessoas pensam. Como essas pessoas agem. E aí eu percebi que gastar tempo, o tempo é algo mais precioso que a gente tem. Então, quanto mais tempo a gente gastar com coisas fúteis que não estão contribuindo para o nosso propósito, mais longe da prosperidade nós estamos. Mais longe da prosperidade financeira nós vamos ficar. Então, nós precisamos aproveitar cada segundo para investir, para crescer, para se desenvolver. E eu costumo falar, se você quer sair da corrida dos ratos, o primeiro investimento que você tem que fazer é em você. Você é o primeiro investimento. Faça curso, compre livros, leia, vê vídeos no YouTube, vá atrás de informação, invista em você. Porque quando a gente muda a nossa mentalidade, automaticamente os resultados que nós temos vão vir. E automaticamente vindo os resultados, a prosperidade, a riqueza, ela vem por conta da nossa mentalidade, mas tudo começa na mente. Se a mente não for transformada, os resultados também não serão transformados. Essa é uma certeza absoluta. Nós temos que saber disso. E aí nós vamos ver que as pessoas que são prósperas, as pessoas que alcançaram esse nível de riqueza, elas têm uma mentalidade. Elas não ficam nesse ciclo de ganhar dinheiro, gastar o dinheiro, ficar duro, esperar o vale, gastar esse dinheiro, esperar o pagamento. Elas não estão nesse ciclo. O que elas fazem? E aí é o conceito que eu quero aqui retomar do homem mais rico da Babilônia. Pague-se primeiro. Ou seja, eu vou falar um negócio aqui, vocês vão falar assim, Lucas, é impossível isso acontecer. Mas eu sou prova viva disso. Essa casa aqui que eu estou gravando para vocês é resultado dessa prática que eu tomei por 2 anos da minha vida. Eu consegui juntar o dinheiro suficiente, mais do que suficiente, para dar entrada nessa casa. Se eu não tivesse tomado uma escolha errada de investimento, eu teria pagado 50% da minha casa hoje com o dinheiro de reserva que eu fiz. Ok? O que ele fala nesse livro? Pague-se primeiro. E como é que você faz isso? Quando cair o salário na tua conta, você vai tirar pelo menos 10% do que você ganhou. Se você ganhou R$ 1.200, R$ 120, você vai ter que guardar esse dinheiro. E não é colocar embaixo do colchão, gente. Dinheiro embaixo do colchão, você não está investindo, você não está guardando, você está perdendo dinheiro todos os dias. Porque todos os dias o dinheiro está sofrendo com a inflação. O seu dinheiro está perdendo valor todos os dias. O seu dinheiro está sendo todos os dias diminuído sem você perceber. Porque você não conseguiu aplicar esse recurso. Por isso que eu falei que o poupador não prospera. Ele não entende que ele precisa multiplicar o dinheiro dele. Somente guardar, somente fazer o que nós fazíamos antigamente, o cofrinho, né? Que nós íamos lançando lá as moedinhas todos os meses. Só fazer isso não vai fazer com que a gente prospere. Esquece, não tem como. Você precisa ser um multiplicador. E quando você coloca o dinheiro para multiplicar, você tem que saber que ele vai vencer a inflação, que ele vai valorizar mais do que a desvalorização monetária. Temos que ter esse entendimento. E, por exemplo, pessoas que investem na poupança estão todos os meses perdendo dinheiro. A poupança agora está um pouquinho mais rechonchuda por causa da Selic que está alta. Mas, na maioria dos casos, hoje ela rende menos que a inflação. Tá? E você está perdendo dinheiro. Se você pensa que não está perdendo dinheiro, faz um cálculo aí. Procura calculador comparativo inflação e poupança. Você vai ver o quanto de dinheiro você já perdeu. Colocar embaixo do colchão, você está perdido. Se você tem cofrinho em casa, você está perdido. Você está perdendo dinheiro todos os meses. Seu dinheiro está indo embora e você não está percebendo. Ok? Então, as pessoas, se você fizer essa prática de guardar 10% e investir de maneira certa o seu dinheiro, você vai ver que esse dinheiro vai começar a virar uma bola de neve. Tá?
Por que isso é possível, gente? Se você for ver mesmo, se você for analisar todos os seus gastos, você gasta muito mais que R$ 120. Se você, por exemplo, se você tem um salário de 1.200 e você gasta, se você quer poupar 120, você vai ver que no final do mês, se você se propor a controlar, você gastou muito mais de R$ 120 em coisas que são fúteis, que você poderia não ter gastado. Por exemplo, se você vai numa pizzaria, eu duvido que você saia de lá com menos de R$ 120. Eu duvido que você gaste menos que R$ 120 numa pizzaria. A menos que você vá sozinho. Se você é pai de família como eu, você vai pedir uma pizza mais ou menos hoje custa em média de 50 a R$ 70. A não ser que você peça de mussarela e calabresa. Isso aí é mais baratinho. Aí você vai pedir um refrigerante. A Coca, geralmente, se você toma Coca, é R$ 15. Se você toma uma jarra de suco, é R$ 20. Então vamos pegar aí que uma pizza boa é R$ 70. Mais a Coca-Cola ou o suco, vamos pegar o suco, você já vai gastar 90. Aí você vai geralmente pegar alguma sobremesa, pronto, deu R$ 120. Teu filho pede um sorvete, se tu tem 2 filhos, ferrou. Já gastou 120. Então esse dinheiro que você poderia gastar na pizzaria, em vez de gastar lá, você vai guardar esse dinheiro assim que ele cai na tua conta. E aí esse dinheiro você vai aplicar em uma coisa que faça ele multiplicar. E fazendo ele multiplicar no mês seguinte, você tem a mágica renda passiva. Você não trabalhou para fazer aquele dinheiro crescer. Você não trabalhou para fazer aquele dinheiro aumentar. E aí você está começando a sair da corrida dos ratos. Eu tenho conhecimento de um amigo que ele tinha juntado por um bom tempo, ele era o poupador. Ele juntou por um bom tempo uma parte do salário dele, colocou na poupança, e ele tinha uma decisão para tomar. Ele falou assim: olha, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um imóvel. E ele tinha tomado essa decisão. Ele realmente ia fazer isso. Até que ele teve o conhecimento dos investimentos. Ele falou assim: poxa, que legal isso daqui. Eu vou pegar um pedacinho desse dinheiro que eu poupei e eu vou tentar. Vou começar a estudar sobre isso. Ele começou com fundo imobiliário, que é dos investimentos de renda passiva, é o investimento mais seguro. Desculpa, dos investimentos de renda variável, que é aquele investimento que não tem garantias de rentabilidade, é o investimento de maior segurança. Por quê? Fundo imobiliário fala de imóveis. E imóvel você sabe que todo mundo precisa, ou para morar, ou para trabalhar, ou até mesmo para produzir. Tá? Muitas fábricas locam espaços para fazer a sua produção, a sua atividade comercial. E aí, se ele não tem aquele ativo, aquele imóvel, ela não consegue viver. Então, o fundo imobiliário é um local onde as pessoas emprestam dinheiro para que o fundo administre e o fundo vai lá e compra vários imóveis e esses imóveis recebem aluguel e parte desse aluguel fica com a administração do fundo e o restante é dividido entre todos os investidores que emprestaram dinheiro para o fundo. Tá? Então, ele começou a colocar dinheiro, colocar dinheiro, colocar dinheiro. Quando ele sentiu segurança e viu que o negócio funciona, o que ele fez? Ele pegou todo o capital que ele tinha e aportou. Ele me mandava, gente, ele publicava nas redes sociais dele, um salário de R$ 7.000. R$ 7.000. Todos os meses, sem fazer um esforço. Aí ele viajava e publicava lá que estava ganhando naquele dia, naquele mês, R$ 7.000. Sem fazer nada. E sabe o que é interessante? No mês seguinte, todos esses fundos imobiliários pagavam os dividendos para ele, que são os aluguéis. Parte da rentabilidade do dinheiro. E como ele tinha um trabalho fixo, o que ele fazia? Ele pegava todo esse rendimento e comprava mais cotas dos fundos. Então você entende que isso virou uma bola de neve. Olha lá. Então ele investiu por volta de R$ 800. O Charles está falando aí. E aí nós vamos ver que essa pessoa, ela
conseguiu criar esse sistema de geração de riqueza. Agora ela não tem mais só a renda do salário dela, ela era funcionária pública, ela é ainda funcionário público. Então ela tem a renda do funcionário público e ela tem a renda passiva dos investimentos. Olha lá, 800 mil, Charles falou. Verdade, Charles. 800 mil, na média, né? Tá pagando os fundos imobiliários. Então, gente, isso virou uma bola de neve. Isso virou uma bola de neve. Todos os meses o dinheiro dele vai multiplicar. E é o que todo milionário fala. O primeiro milhão é algo mais difícil de você encontrar, de você alcançar. Mas quando você atinge o primeiro, o segundo ele vem muito mais rápido. E o terceiro ele vai vir mais rápido ainda. Por quê? Isso virou uma máquina de fazer dinheiro. E nós, para sair da corrida dos ratos, a gente tem que fazer primeiro a reserva de 10%. Gente, você tem que pensar o seguinte: a reserva de 10% vai fazer com que o meu dinheiro trabalhe para mim e eu vou ganhar no mês que vem um dinheiro que eu não me esforcei para ganhar. Eu só emprestei ele para alguém e esse dinheiro vai me pagar. Esse dinheiro está construindo o meu futuro. Daqui a algum tempo, ele vai ser o que vai sustentar a minha vida. Beleza? Outra coisa que você pode fazer com esses 10%. Vai juntando. Tem um investimento na bolsa chamada Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil. Não tem investimento mais seguro. Por quê? É um investimento que é feito para o governo. Você empresta dinheiro para o governo trabalha com seu dinheiro e te paga uma rentabilidade que geralmente é acima da inflação. Então esse é o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro. As pessoas têm investimento em LCI, né, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito agrícola, né, que são investimentos ligados à agricultura do país. As pessoas têm CDI, tem mais alguns investimentos aí de renda, esqueci agora o nome, de renda fixa, tá? E tem os tesouros também, tesouro LCI, tesouro IPCA, tesouro direto, tá? Então você vai ali, investe o dinheiro e você já sabe quanto que isso vai render mensalmente, tá? O tesouro direto é assim. O tesouro IPCA, ele já vê a taxa da inflação do período. Então, ele sempre vence a inflação e ainda te dá uma rendinha aí de 2, 3% de prêmio. Então você sabe que o seu dinheiro vai estar sempre valorizado, ele nunca vai perder o valor que ele tem. O que significa isso, gente? Vou pegar aqui um exemplo. Vamos pensar nessa caneta aqui. Essa caneta, hoje, vamos pensar que ela custe R$5. Se a gente esperar ano que vem, você vai ver que o preço dessa caneta de R$5 não vai ser mais o mesmo. Ela vai passar a valer, por exemplo, R$6. Ou seja, ela é a mesma caneta, o mesmo material, o mesmo produto, só que ela teve uma ação da inflação. O dinheiro que você pagava nela ano passado não é o mesmo dinheiro que você paga hoje. Hoje ela custa mais caro, porque o dinheiro perdeu o poder de compra. E quando você investe e vence a inflação, o seu dinheiro, os seus R$5 do ano passado é o mesmo R$5, só que agora ele vale 6. E ele tem o mesmo poder para comprar essa caneta. Beleza? Basicamente é isso. Manter o poder de compra do seu dinheiro. E aí o que acontece? Quando você investe nesse Tesouro IPCA, você ainda tem uma renda de 3% acima da inflação, o que vai fazer com que você naturalmente enriqueça 3% ao ano. Tá? Isso é muito pouco, gente. Mas é uma forma de você guardar dinheiro. Tá bom? Eu aconselho para as pessoas que querem guardar dinheiro, Tesouro Selic. Não invistam no Tesouro IPCA. Por quê? Reserva de emergência, a gente tem que colocar lá esse dinheiro que a gente está construindo para o futuro, que é algo que eu sempre falo que imprevistos vão acontecer, a gente só não sabe quando. E esse dinheiro que a gente está guardando, ele tem que, como você não tem investimento nenhum, você tem que mantê-lo em um lugar que você possa sacá-lo rápido caso você tenha alguma dor de barriga, algum problema. Então o Tesouro Direto, ele não tem essas oscilações que o Tesouro IPCA tem. E às vezes, nessas oscilações, você acaba perdendo dinheiro porque você tirou muito rápido. O IPCA é para aquela pessoa
que está compensando ali pelo menos um médio prazo, 12 meses, 24 meses, para começar a mexer nesse dinheiro, ok? No tempo, você vai ver que o Tesouro IPCA rende mais que o Tesouro Direto, beleza? Mas vamos lá. Se você começa a fazer isso, você está começando a sair da corrida dos ratos. E com o passar do tempo, esse teu rendimento vai fazer com que banque a tua vida. Bom, uma vez entendido isso, quais são as outras formas de multiplicar o dinheiro? Bom, existem as rendas variáveis. Como eu falei, o fundo imobiliário é um desses. Tem as ações, gente. O mercado acionário é um mercado de quem quer prosperar. Eu conheço um investidor chamado Luiz Barsi, é o maior investidor da Bolsa brasileira. Ele hoje ganha, na verdade a última vez que eu vi, ano passado, ele estava ganhando mais de R$ 1 milhão por dia com investimento em ações. R$ 1 milhão, sem você precisar fazer nenhum tipo de trabalho braçal. O dinheiro cai na tua conta. Se você estiver dormindo, você está ganhando dinheiro. É isso. Sabe o que ele faz? Investe em ações. Ele não criou empresas. O que ele aprendeu a fazer? Ele estudou finanças, contabilidade, ele entende de negócios. E aí ele pega todo esse entendimento que ele tem, entende de liderança, de cultura organizacional, entende de... Se ele fosse um empresário, se tivesse uma empresa, ele teria o mesmo sucesso. E aí ele analisa qual é essa empresa, como ela trabalha, como é que ela ganha dinheiro, como é que ela se financia. Ela analisa demonstrativa de estado de exercício, balanço patrimonial, faz análise vertical, análise horizontal, payback, ponto de equilíbrio, taxa de alavancagem, rentabilidade do ativo, enfim, giro de estoque, fluxo de caixa. Eles verificam absolutamente todos os indicadores financeiros. E depois vão analisar a governança, quem são os administradores, o que eles pensam, onde querem chegar, quais são as lideranças, quais são os imóveis que eles têm, que localidade estão, se isso contribui para a logística da empresa, se a empresa tem um valor no mercado, se é uma empresa que está em expansão, se é uma empresa que está reduzindo o faturamento, se é uma... enfim, eles analisam absolutamente tudo. Analisei a empresa, invisto meu dinheiro. Porque o investimento na empresa ele é mais rentável do que qualquer outro investimento, só que ele precisa ter o crescimento no tempo. Aí tem dois tipos de ação, ação que paga dividendo e ação que não paga. Tá? A ação que paga dividendo é aquela que todos os meses ela te paga uma rentabilidade do dinheiro que você investiu. E empresas que não pagam dividendo, elas não te pagam nada, mas você ganha com a valorização da ação. Ou seja, é uma empresa que está sempre aumentando o valor dela, que a gente chama tecnicamente de valuation. Tá? Que é o valor da empresa. Se você fosse hoje lá vender essa empresa no mercado, quanto que pagariam? Então, quanto mais essa empresa cresce, aumenta o seu ativo, mais ela vai valer, automaticamente, mais o seu percentual nessa empresa vai valer. Por que são as ações? Vamos pensar que você se tornou o dono de uma fábrica de garrafinha, beleza? Dono da fábrica da garrafinha. E a tua empresa, se você é o único dono, você detém 100% dessa empresa, correto? Então, tudo que essa empresa gerar de lucro pertence a você. E aí você vai ter que fazer uma gestão para saber como dividir o resultado operacional da tua empresa. Aí o que acontece? Você pode crescer pegando esse dinheiro que você ganhou com a atividade da tua empresa, reinvestindo na sua empresa para que ela cresça, tá? O seu próprio recurso. Você pode pegar recurso pessoal como empresário e aportar na tua empresa, é a segunda forma, que a gente chama de patrimônio líquido. E você pode também pegar dinheiro de outros para aportar na tua empresa, que são os fornecedores e os bancos. Tá? Como é que o fornecedor aporta dinheiro na minha empresa, Lucas? Por exemplo, se você compra uma mercadoria a prazo para pagar daqui a 30 dias, o fornecedor está emprestando dinheiro para você. Ele está aportando dinheiro na tua empresa. Você está trabalhando com o dinheiro de outra pessoa. Ele aportou dinheiro. Então você criou um passivo, uma obrigação de pagamento, mas por outro lado também a tua empresa vai se tornar mais valorosa porque você tem aquele produto dentro dela. Tá bom? Qual é a outra forma, Lucas, de arrumar dinheiro? A outra forma é você pegar um empréstimo no banco, um financiamento. O banco te empresta um dinheiro grande
para você pagar um dinheiro mensal, tá bom? Então essa é a quarta forma. Qual que é a quinta forma, Lucas? A quinta forma é você abrir a sua empresa para que alguém seja teu sócio. Então, você pega lá os 100% que você detém, você convida uma pessoa, né, a pessoa quer se tornar uma sócia sua, ela entra com capital intelectual, que a gente chama de smart money, se ela não tiver dinheiro, e se isso vale a pena para você, beleza. Ou ela vai colocar o cash, né, o dinheiro ali para você aportar na sua empresa, e você vai negociar um percentual. Então, se você detém 100%, de repente você negociou que 49% é do sócio, tá bom? Então, todo o lucro que a empresa tem, agora ela não pertence mais a você. Ela agora tem você e o seu sócio. Beleza? Ah, Lucas, isso é vantajoso? Não sei, depende da situação. Vamos pensar que o seu sócio aporte um capital e nesse aporte de capital a sua empresa, em vez de gerar 10 mil reais de faturamento, ela passa a gerar 30. E agora você tem um percentual de 51%. Aí você fala, ah, Lucas, mas eu perdi quase metade da minha empresa, não vai valer a pena. Depende. Se o investidor, se o sócio que entrou, ele está fazendo com que a tua empresa cresça, então é melhor ter um percentual de algo que fatura muito do que ter um grande percentual de algo que fatura pouco. Ter um 51% de uma empresa que fatura 100 mil é muito melhor do que ter 100% de uma empresa que fatura 10. Não é isso? Porque metade, vamos colocar aí metade de 100 mil reais é 50 mil reais. Então você está ganhando aí 51 mil reais por mês, tendo metade do patrimônio da tua empresa. E antes lá você tinha 100%, mas você ganhava 10%. Qual que é a vantagem? Zero. Aí o que as empresas geralmente fazem? Tá? Isso não é algo simples, assim, eu quero ir lá na bolsa, quero abrir o IPO, né? Que é Initial Public Offer em inglês, que é a oferta, a publicação inicial, initial, é isso aí, que é quando você lança a tua empresa na bolsa. Você faz uma série de documentações, você manda uma série de coisas, você coloca uma série de mecanismos da tua empresa, que eu não vou entrar aqui nesse caso agora, porque isso é complexo, mas você pega uma fatia da tua empresa e você pulveriza isso na bolsa. Por exemplo, eu vou pegar 10% da minha empresa e eu vou abrir aqui 100 ações e cada uma dessas ações vai valer 100 reais, beleza? Então você está abrindo o capital da tua empresa para que investidores, qualquer que seja, olhando para as suas diretrizes, olhando para o que você faz, eles queiram aportar na tua empresa. Então você está ganhando dinheiro do mercado. Aí você tem que saber como é que você vai dividir a parte do bolo, se você vai valorizar a ação do cara ou se você vai pagar dividendo. Aí é uma decisão de governança da empresa. Então, são 5 maneiras de você poder fazer com que as pessoas invistam na tua empresa. E aí o que a mentalidade dos ricos eles fazem? Poxa, se eu quero crescer o meu capital, então eu vou investir em empresas, porque você concorda que a empresa é o maior investimento, ações é o maior investimento que existe na bolsa, porque você está entregando o teu dinheiro, emprestando o teu dinheiro para que ele naturalmente multiplique, porque se a empresa for uma empresa saudável, ela vai multiplicar o dinheiro. Por quê? Se você compra essa caneta aqui, voltando por exemplo para a caneta, se você vende essa caneta a 6 reais, significa que você pagou muito menos que 6. Aí você tem que ter, né, todos os indicadores de precificação, etc. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas se você vende essa caneta a 6, você geralmente pagou, às vezes, 2 reais, 3 reais. É o que a maioria das pessoas fazem, tá? Pega o que pagou 3 reais e multiplica por 100. Isso não é errado totalmente, tá? O que você tem que saber? Quanto é que é o teu custo operacional? Quanto é que é a tua margem de contribuição? Tá? Não vou entrar nesse assunto também. Aí, o que acontece? Se você pagou 3 e você ganhou 6, logo, considerando a margem de contribuição, você deve estar ganhando aí, no máximo, 10, 15, se for uma empresa muito boa, 30, 40% de rentabilidade. Ok? E esse dinheiro, então, está multiplicando, porque você pagou todos os custos, teve um lucro que é maior do que o custo que você teve, então esse dinheiro vai ser
multiplicado. Você pega parte desse lucro, investe novamente na empresa, a empresa ganha mais capital, isso gera mais resultado, você fica nesse ciclo da prosperidade. Não é mais a corrida dos ratos, agora é o ciclo da prosperidade. E você aportando nas empresas, você consegue multiplicar mais rápido o seu patrimônio e sem correr tanto risco. Por quê? Tem outras pessoas que estão trabalhando por você, pensando em funcionário, pensando em meta, pensando em organização, pensando em divulgar o nome da empresa, em marketing, em vendas, em criação de valor, em finanças e em entrega de valor. Entendeu? São outras pessoas que estão fazendo isso, não é você. Então, a ação é um mercado muito bom, mas você precisa entender um pouco sobre empresa. Beleza? E o último aqui, a última forma que eu vou passar para vocês hoje, do caminho da prosperidade, de como os ricos ficaram ricos, é empreendendo, gente. Empreender é a forma mais eficiente de você ficar rico rápido. Não existe outra forma mais rápida do que ter a sua própria empresa. Consecutivamente, é o investimento mais arriscado que existe. Não existe investimento mais arriscado do que abrir a própria empresa. Não é para todo mundo. Se você é uma pessoa que tem um perfil de segurança, que preza muito essa segurança, automaticamente você não vai se tornar um empresário, porque ser empresário é correr risco. Mas tem uma regrinha no mercado financeiro que é: quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. E quando você empreende, você é a pessoa que está fazendo o dinheiro multiplicar. É a tua empresa, o teu negócio. E eu coloco no meu Instagram aqui uma frase, que às vezes as pessoas tiram sarro, né? Transforma a sua empresa em uma máquina de fazer dinheiro. Parece, parece algo assim fora da curva, né? Como é que você vai transformar uma empresa em uma máquina de fazer dinheiro? Porque a empresa naturalmente tem que ser uma máquina de fazer dinheiro, gente. Se não for, não faz sentido estar empreendendo. Se você empreende só para pagar o teu salário, meu irmão, larga isso daí e vai arrumar um emprego. Porque não vale a pena correr o risco só para ganhar o salário do mês. Não vale a pena. Fecha as portas, vai fazer outra coisa da tua vida. Não empreende. Empreender é fazer com que o seu capital multiplique, cresça, fazer a tua empresa se transformar em uma máquina de fazer dinheiro. Porque você tem ali uma operação, você está pagando, você tem um custo menor do que a tua rentabilidade, tá? E naturalmente o dinheiro que você investe numa empresa multiplica, gente. Tem que multiplicar. E se não multiplica, você precisa de ajuda. Você precisa de uma consultoria. Você precisa de alguém que vai orientar você a sair desse buraco que você está. Se a tua empresa só paga o teu salário, você está fazendo gestão errada. E você precisa de ajuda. Tá? E aí, o que acontece? As pessoas que empreendem, elas entram num jogo de maior risco, mas um jogo de maior rentabilidade. Vamos lá, gente. Se você... Vamos fazer alguns cálculos aqui. Vamos pensar no cara que vende garrafinha de água. Beleza? Lá no semáforo. O cara que vende garrafinha de água no semáforo. Vamos dar uma analisada aqui. Vamos pensar que esse cara pague 80 centavos na garrafinha de água. Beleza? Lá no mercado, lá no Atacadão. Comprei a garrafinha de água, vem naquele engradadinho, eu vou separar. Cada uma delas me custa 80 centavos. Aqui na minha cidade, eu acredito que a média de valor de garrafinha de água está entre R$ 2,50 e R$ 3. Vou colocar R$ 3, tá? Dependendo do dia. R$ 3. Então, se nós pegarmos 0,80 mais os R$ 3, nós vamos ter o 3,80 dividido pelo custo. Nós temos aí o 4,75. Ou melhor, né? 3,80 menos o custo dividido por 0,80 igual a 280%. Vamos lá. 0,80
vezes 200, 0,80 mais 280%, é isso aí, tá? Então você teve aí, gente, 280% de rentabilidade em uma garrafinha de água. Ah, Lucas, mas eu estou ganhando aí cerca de 2,20 em cada garrafinha. É muito pouquinho. Mas, gente, se você multiplicar isso por 100, você está ganhando 2.800%. Qual é o investimento que você investe e ganha 2.800% num dia? Me fala qual é esse investimento que eu vou lá, eu vou vender tudo e vou colocar meu dinheiro lá. Me fala qual é o investimento que paga isso. Hein, Charles, você que é investidor. Fala para mim, Charles, um investimento que paga 280%. Me fala só um, eu quero saber qual é esse investimento, que eu vou investir tudo que eu tenho, eu vou vender tudo que eu tenho e vou investir lá. Então, empreender é o maior investimento que você pode fazer. E é o que vai te levar mais rápido para a prosperidade. Então, gente, fechando aqui o nosso pensamento de hoje, a mentalidade do rico, da pessoa próspera, está sempre em multiplicar o seu dinheiro. Ele não quer saber qual é o valor que vai voltar para o bolso. Ele não está pensando nisso. Ele está pensando em rentabilidade. Eu vou colocar o meu dinheiro aqui e quantos por cento isso vai me retornar? É isso que eles pensam. E naturalmente, eles vão se tornar prósperos. Lucas, você está ensinando sobre riqueza, mas você não é rico, meu amigo. Como é que você está ensinando isso? Vamos colocar uma frasezinha. Ainda. Ainda não. Porque isso vai ser natural, gente. Isso vai ser natural. Porque empreender é a única forma de você conseguir enriquecer rápido. E é lógico que nós estamos falando aqui que você tem que ter um conhecimento sobre empresarização. Você tem que ter um conhecimento de finanças. Você tem que ter um conhecimento de vendas, de marketing. E se você não tiver esse conhecimento, você tem que ser inteligente, pelo menos, de chamar pessoas que entendam, que sejam especialistas disso, para trabalhar junto com você na construção do teu negócio. E automaticamente isso vai exponenciar, mas você precisa pelo menos ter gestão de pessoas. Você precisa saber juntar essas pessoas e vender uma ideia para elas. Se você não tiver essa capacidade, meu amigo, não tem como empreender. É melhor ficar trabalhando para os outros. Tá? Então, existe uma preparação prévia. Mas quando você tem essa preparação, é só questão de tempo. Lembra que eu falei para vocês que lá na primeira live, que hoje, na verdade na segunda live, muitas pessoas estão hoje ansiosas demais. E investimento não tem nada a ver com ansiedade. Nós precisamos ser conscientes e saber cada passo que nós estamos tomando. Por quê? A consequência está logo ali na frente. A consequência está logo ali na frente. Lucas, não dá para enriquecer vendendo água. Dá sim. O Rick Chester começou com essa mentalidade de vender água. E hoje ele é um milionário. Então, gente, eu concluo aqui com a seguinte frase: se tornar rico, sair da corrida dos ratos, se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa que consegue realizar sonhos, não é sorte, não é porque você precisa ter uma herança, não é nada disso. É simplesmente competência. É simplesmente saber como administrar o seu dinheiro, como investir, o que você pode fazer com o seu dinheiro. É a única coisa que você precisa aprender e praticar. E ter paciência. Só isso. A riqueza vem naturalmente. É tão natural como lançar uma semente no campo. E quando você rega, o campo é bom, aquela semente ela prospera, ela cresce, ela cria raízes. Daqui a pouco essa única semente que você lançou, ela vai criar um tronco, desse tronco vai criar alguns galhos, desses galhos vão criar alguns frutos, e esses frutos, quando forem desfrutados, quando você tira esse fruto, dentro do fruto há sementes lá dentro.
e você pega parte dessa semente, um pouquinho você consome, o restante dessa semente você planta. Você começou com uma só semente. Agora, por causa do fruto, você tem várias sementes e você lança isso. Eu quero terminar essa live com a seguinte reflexão. Vamos pensar num jardineiro, beleza? O jardineiro, ele começa a empreender. E aí ele vai lá na Obra Max aqui da Praia Grande, compra a tesoura. Um tesourão. Lucas, dá para fazer jardinagem com tesourão? Dá sim. Mas você vai gastar o dia inteiro para fazer isso. Se for um jardim grande. Mas, de qualquer forma, você tem um investimento muito pequeno para começar. Só precisa de uma tesoura. E o que você vai gastar é o teu tempo. No final do dia, você vai garantir o seu salário. Aí beleza. Você vai passar aí um mês trabalhando com essa racionalidade de poupar uma parte do que você ganha para reinvestir. Pelo menos 10%. O que vai acontecer? Você vai juntar capital suficiente para comprar uma máquina de cortar grama. E ao invés agora de você fazer um jardim no dia, você agora vai fazer 2. Você já multiplicou por 2 a sua capacidade. Ai, caramba, agora comecei a entender como é que os ricos prosperam. Eu vou te explicar ainda mais. Aí esse cara que agora fez 2, você concorda que ele vai economizar mais? Os 10% dele significa mais? Se ele fazia R$100 por dia, agora ele vai fazer 200. E 10% de 200 são 200, são R$20. Ok? R$20 por dia. Antes ele fazia 10 por dia. Então, automaticamente ele vai conseguir comprar a segunda máquina muito mais rápido. Aí o que ele faz? Ele vai lá e compra mais uma máquina. Só que ao invés dele estar lá trabalhando, o que ele faz? Ele chama alguém para trabalhar com ele. Esse alguém vai ser pago o salário dele, então ele vai ganhar um percentual daquele lucro, mas esse cara não está mais lá cortando o jardim, agora tem uma outra pessoa. Então, ao invés de fazer 2 jardins, agora ele está fazendo 4. Paga o funcionário, como pagava ele, e tem um percentual da rentabilidade, porque ele está emprestando a máquina para o cara. Né? E o cara tem que pagar a máquina, a rentabilidade da máquina para o empresário. Aí, agora, ele não consegue mais comprar só uma, ele vai comprar 2 máquinas de cada vez. Então, quando ele compra mais 2 máquinas, agora ele vai ter 4 máquinas trabalhando. Ele trabalhando mais 3 pessoas. E agora ele multiplicou por 4 a capacidade dele. Sabe o que ele faz? Ao invés de estar ali cortando grama, agora ele começa a administrar a empresa. Porque ele já tem renda suficiente para se manter e agora ele já tem pessoas trabalhando na empresa dele. E aí ele vai, ao invés de só ficar lá se matando todos os dias, agora ele tem pessoas que trabalham para ele. Geram patrimônio, ele vai comprando máquinas. E automaticamente a riqueza dele aumenta. Então esse simples exemplo de um jardineiro mostra o princípio do empreendedorismo e da multiplicação de dinheiro. É a única forma de você crescer rápido na vida. Não existe outra forma. E agora eu quero te fazer um desafio. Você vai pegar o papel aí. Você vai pegar o papel. Se você hoje é um funcionário de uma empresa, você vai pegar o papel. Você vai pegar o teu salário. Você vai colocar no papel aí. Tá? Eu vou pegar um salário fictício aqui. R$2.500. Ok? R$2.500. Você vai dividir isso daí por 220 horas, que geralmente são os contratos de trabalho mensal. Você tem o valor de R$11,36. R$11,36 por hora. Então você tem que trabalhar 1 hora para ganhar R$11,36. Beleza? Agora vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar numa pessoa que vende bolo. Tá bom? Uma pessoa que vende bolo. Vamos pensar que ela leve, por exemplo, eu amo bolo de fubá. Tá? Então eu levo 40 minutos para fazer um bolo de fubá. 35, 40 minutos. Tá? Na verdade dá mais por causa da produção. Vou colocar 50 minutos. 55 minutos, vai ficar certo. 55 minutos. Se eu pegar esse bolo
e eu juntar todo o custo dele, eu vou gastar aí no máximo 7, 8 reais, beleza? Se eu vendo esse bolo a 20, eu estou ganhando aí 12 reais em cada unidade de bolo que eu vender. Então, basicamente, eu estou ganhando a mesma coisa que se eu estivesse trabalhando como CLT. Mas se eu vender dois bolos de fubá, eu dobrei o meu salário. Eu vou ganhar 24 reais em cada bolo. É lógico que tem uma série de custos. Estou fazendo simplificado aqui. Estou simplificando para abrir a sua mente. Se você vender 3 bolos, você multiplicou o teu salário por 3. O teu salário aí da tua empresa, você ganha 2.500. Se você vender 3 bolos de fubá por hora, você multiplicou por 3 vezes o teu salário atual. Quando a gente entende isso, gente, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: será que eu não tenho capacidade de vender alguma coisa que pague mais do que 10 reais? Mas sabe o que acontece? E por que a gente fica na corrida dos ratos? Porque a gente não tem coragem. Uma mentalidade dos ricos é que eles são muito corajosos. Os caras não temem, porque eles não acreditam que existe essa palavra segurança. O exemplo do meu amigo estava dependendo do salário mensal. Simplesmente a empresa virou as costas. Quantas pessoas são mandadas embora do dia para a noite e acabou aquela renda? Cadê a segurança? Você trabalha numa empresa que você nem governa, você nem é o diretor da empresa. A pessoa pode fazer o que ela quiser. E isso vai trazer um benefício que você nem está sabendo que vai acontecer. E aí, você está jogando a responsabilidade da tua vida, o controle da tua vida na mão de outras pessoas. Essa que é a verdade. Agora, será que você não é capaz de ganhar mais que 10 reais? Será que você não consegue vender algo? Mas isso vai exigir de você. Desafio. Mas, gente, a capacidade de exponenciação é muito grande. É muito grande. Eu vejo, e eu encerro aqui, tudo isso como um convite. Se você está satisfeito com a sua vida, não mexa com isso. Fica quietinho aí, onde você está. Mas se você é uma pessoa que tem sonhos e objetivos, pelo menos pensa. Pensa o que você está fazendo da sua vida. E se eu de alguma forma contribuir para que você abra a sua mente hoje, eu peço que você pelo menos mande uma mensagem no direct. Poxa, Lucas, hoje o meu coração ele acelerou. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Eu quero encerrar essa live de hoje orando por você. Orando por você. Senhor Jesus, eu estou aqui diante da tua presença com os meus amigos que estão aqui, Senhor, vendo essa live. E, Senhor, nós acreditamos, Pai. Acreditamos nos sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nós pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós não conseguimos acreditar que somos capazes. Nós não conseguimos acreditar nos sonhos que o Senhor coloca no nosso coração. E muitas vezes nós ficamos em uma posição passiva, uma posição de depender de outras pessoas, porque nós não conseguimos acreditar e ter fé que o Senhor é capaz de nos sustentar. Em nome de Jesus, Senhor, que em cada uma das pessoas que estão aqui, o Senhor possa trabalhar para que elas possam realizar todos os seus sonhos e objetivos. Que elas possam, Pai, em nome de Jesus, encontrar o caminho que o Senhor designou para cada uma delas, porque só o fato de elas estarem aqui de manhã, ouvindo alguém falar, Pai, isso mostra que essas pessoas querem prosperar, querem crescer, querem multiplicar, querem mudar de fase, querem mudar de vida. E eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus essas pessoas possam encontrar esse caminho da prosperidade. A minha oração é essa. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que seja um dia abençoado. E que o Senhor possa, Pai, iluminar a mente de todos nós. Essa é a oração que eu te faço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês e amanhã estamos aqui online
mais uma vez, todos os dias às 6h55 eu tenho um compromisso com vocês. Então, compartilha essa live, manda pro pessoal aí, chama os amigos para participar, porque isso ajuda demais, vocês não têm noção, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Estaremos